Durante o expediente normalizado aqui no TRT 21, cerca de 30% dos trabalhadores já realizavam o chamado teletrabalho, realizando suas funções diretamente de casa. Com o advento da Covid-19, esse número subiu para cerca de 80%. Bom, o servidor ele precisa ter atenção em 3 pontos: em relação aos equipamentos, em relação ao mobiliário que ele vai utilizar e em relação também ao próprio servidor, a sua saúde em si. Tá? Em relação ao equipamento, é muito comum a utilização de notebooks, como a gente está observando aqui, e utilizando essa ferramenta, que ela não foi feita para um uso totalmente prolongado, né? Dessa maneira que está aqui, a gente tende a se adaptar, adotando posturas inadequadas, no qual eu me adapto à máquina. Então, eu acabo utilizando de maneiras diferentes a minha postura, que a princípio pode ser confortável, mas acaba que ao longo prazo pode gerar desconforto musculoesquelético. Então, é importante que, se você for usar o notebook de maneira prolongada, você adquira alguns acessórios para poder ajustar a sua postura e assim trabalhar de maneira mais confortável e principalmente também mais produtiva, tá? Como exemplo, é a gente utilizar o notebook com sua tela aqui na altura dos olhos do trabalhador, e para isso existem já no comércio alguns suportes, ou até mesmo o servidor ele pode estar utilizando algum suporte que a gente possa ter em casa mesmo, alguns livros ou uma caixa de sapato, e também utilizar um teclado externo com o mouse externo. Em relação à cadeira, como a gente vai estar em casa, muitas casas não têm a cadeira de escritório, a gente pode estar utilizando algum encosto, um travesseiro de alguma forma que consiga lhe proporcionar algum conforto e manter a sua coluna de maneira mais confortável, tá? E em relação também à quina da mesa, quando a gente está numa mesa onde ela apresenta uma quina onde gera uma compressão maior nos tecidos, é importante que a gente tenha, e também já vende no comércio isso, um suporte de EVA que é macio e você pode apoiar seu braço sem nenhum problema. O parâmetro de altura para a mesa em relação à cadeira, quando você for utilizar, é interessante que a altura do seu cotovelo seja na altura do tampo da mesa, para que você consiga não sobrecarregar a sua coluna cervical e os seus ombros. Bom, aqui nós fizemos algumas adaptações de maneira que você utilize o notebook de uma forma mais produtiva e que gere um menor desconforto ao trabalhador. Fizemos aqui algumas adaptações. Como eu não tenho um ajuste de altura no notebook, o que a gente fez? Ele, a partir de agora, vai ser usado apenas como monitor. E, diante disso, a gente colocou alguns livros aqui, você pode colocar alguma caixa de sapato, alguma coisa, mas o importante é que você tenha como parâmetro a altura dos seus olhos, para que você consiga colocar aqui na borda superior do monitor, no caso da tela do notebook. Um outro ponto que é importante, uma vez que você elevou aqui o notebook e o teclado foi junto, é que você utilize um teclado externo, que isso também vende no comércio e tem um valor bem acessível, e utilizar um mouse externo também, para que você consiga ter uma maior independência na sua usabilidade. O interessante é que a gente não mantenha uma postura parada por muito tempo. Isso pode ser ruim também para a nossa coluna. Não existe aquela postura correta. O que a gente busca dentro de uma adaptação ergonômica e para ter uma melhor produtividade no trabalho é uma neutralidade articular, onde meus ombros, meus cotovelos, meus punhos e mão fiquem bem apoiados e não haja sobrecarga dessa forma. Então, como a gente pode observar aqui, ele está com os braços bem apoiados, o seu punho está em posição neutra, e também é importante aqui ressaltar o uso do mousepad, que tem também o apoio de punho, que também o deixa em posição neutra, e isso faz com que a articulação trabalhe de forma mais saudável, com a menor sobrecarga. Também é possível, caso seja da vontade do servidor, utilizar um apoio aqui de punho para o teclado, onde ele vai colocar aqui na frente e o punho também permanece na posição neutra. Não é indicado que você coloque o teclado muito inclinado e utilize o mesmo dessa forma com seu punho também inclinado. Isso pode gerar uma sobrecarga. Outro ponto também importante seria na utilização de apoio para os pés. Se você ajustou sua cadeira, né, em relação à mesa, e seu pé não está bem apoiado no chão, é interessante que você consiga
colocá-lo algum apoio, que sejam também livros ou alguma caixa, onde o seu pé fique bem apoiado. O interessante é que você consiga manter uma angulação ali do joelho de 90 a 100 graus, bem como também do tronco em relação ao quadril e os ombros bem apoiados para que o seu corpo trabalhe de forma mais confortável e produtiva.